Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Paraná, apresenta A História do Nona, minissérie sobre a memória da Justiça do Trabalho no Paraná. Episódio 7, a constitucionalização do direito do trabalho. Visita de estudantes ao Centro de Memória do TRT Paraná. Alunos uniformizados sentam em torno de uma mesa comprida. Nas paredes, quadros com fotos em preto e branco de homens e mulheres. Abaixo do brasão da República se lê Galeria de Presidentes. Textos. É vertiginosa a evolução das relações de trabalho e dos mecanismos jurídicos em torno delas. Neste capítulo, a história do Nona relembra 2 documentos universais que formaram o contexto no qual surgiu a Justiça do Trabalho no Brasil. 100 anos é muito tempo? Carla Cantec, chefe da Divisão de Memória, Estudos e Pesquisa do TRT Paraná. Pois é quase uma vida, muito bem. Então, faz mais ou menos 100 anos que os direitos trabalhistas começaram a ser colocados nas constituições dos países. Nós temos uma Constituição aqui no Brasil e é a lei mais importante do nosso país. De todas as leis que existem muitas leis. Ela é a mais importante. E há 100 anos atrás, os direitos dos trabalhadores, os direitos trabalhistas, eles começaram a entrar nas constituições. A primeira constituição do primeiro país que fez isso, de colocar os direitos dos trabalhadores dentro de uma constituição, foi o México, em 1917. Foi só 11 anos antes da doutora Carmen Aminganen, que é aquela mulher que está lá naquela foto lá em cima, ó. Aponta para certo? O quadro na parede. 11 anos antes dela nascer, é que começou essa Constituição do México a ter os direitos dos trabalhadores. E a doutora Carmen Aminganen, ela foi a primeira presidente mulher aqui do tribunal. E 2 anos depois, teve uma outra Constituição de um outro país que começou a pensar nos trabalhadores, que foi a Constituição de Weimar, em 1919. Também faz bastante tempo, né, gente? E ela chama a Constituição de Weimar porque foi na cidade de Weimar. Certo? Lá na Alemanha. O nosso país, o nosso Brasil, ele ganhou a Constituição, ganhou direitos trabalhistas em 1934. Esse ano foi o ano em que nasceu um outro desembargador bem antigo do nosso tribunal. Vou mostrar para vocês aqui. Vai para perto dos quadros, aponta para um no alto. Esse aqui, ó, esse segundo, o desembargador Luiz José Guimarães Falcão. Esse de óculos aqui, ó. Certo? Ele ainda está vivo e com saúde e é o nosso magistrado mais antigo do tribunal. E como disse o Rafael, 100 anos é o tempo de uma vida, né? Então, 100 anos é o tempo de uma geração. Muitos de vocês aqui levantaram a mão e disseram, puxa, eu tenho um avô, um bisavô com mais de 100 anos, né? Então, é o tempo de uma vida, de uma geração. Faz pouco tempo que a Justiça do Trabalho existe, né? Dedos tocam violão. Soy zapatista del estado de Morelos. Soy zapatista del estado de Morelos. Marciano Silva. 2 homens cantam em torno de uma mesa pequena. Si no le cumplen lo que el pueblo le ofrecieron, sobre las armas Fotos em preto e branco de trabalhadores mexicanos. No espaço de tempo de uma geração, o direito do trabalho se revolucionou. A Guerra Civil Mexicana, que começou em 1910, com forte influência do campesinato e do anarcossindicalismo, durou 7 anos e gerou a primeira Constituição a incluir o direito do trabalho. Fonte, greve, Sergei Eisenstein. O filme Viva Zapata. Um homem fardado fala com trabalhadores. Você. Sim, meu presidente. Qual é o seu nome? Emiliano Zapata. Em parte, o avanço do México em relação ao trabalho e às questões agrárias se deve ao apoio que a Revolução recebeu da classe social dos camponeses, liderados por Pancho Villa e Emiliano Zapata. Fotos. Quando o movimento revolucionário se acomodou no poder, foram eles que continuaram lutando pelo cumprimento do novo texto constitucional. O documento também é chamado de Constituição de Querétaro, que é o nome da cidade onde foi produzido. O texto foi promulgado em 1917 e está em vigor até hoje.
foram constitucionalizados os direitos à greve e à livre associação em sindicatos. Estabeleceu-se a prioridade dos créditos alimentícios sobre quaisquer outros, e a Constituição ainda determinou salário mínimo regional sobre o qual não poderia incidir qualquer desconto, participação nos lucros, remuneração diferenciada para horas extras, indenização por acidentes de trabalho e doenças laborais, obrigação patronal de prover aos trabalhadores acomodações adequadas e meios para segurança e saúde no trabalho. Para o mesmo trabalho, o mesmo salário, independentemente de sexo ou nacionalidade. Jornada de 8 horas e 7 horas para trabalho noturno. Descanso semanal. Licença remunerada por 1 mês após o parto e, após este período, 2 intervalos diários de 30 minutos para amamentação. Limitação protetiva do trabalho das mulheres e do trabalho infantil, que foi proibido em condições de perigo ou insalubridade. Os conflitos seriam resolvidos por uma estrutura que mais tarde viria a ser muito familiar aos brasileiros. Foram instituídas comissões para decidir questões de trabalho. Uma comissão em cada município e, em cada estado, uma junta central de conciliação e arbitragem. Por fim, criou-se um Tribunal Federal de Conciliação e Arbitragem. As juntas eram formadas por um representante do Estado, um dos empregadores e outro dos trabalhadores. Os direitos citados surgem à frente do livro da Constituição Mexicana de 1917, Hino da República de Weimar, fotos de mulheres em uma fila, de soldados armados em barricadas, de crianças se banhando em uma fonte de praça. Fonte, a assinatura do Tratado de Versalhes. Em 1918, antes mesmo do Tratado de Versalhes, que selaria a sua rendição na Primeira Guerra, a Alemanha fez a sua própria revolução e se proclamou uma república democrática parlamentarista. Curiosamente, a constituição dessa república seria chamada de Constituição do Império Alemão e seria escrita não em Berlim, mas sim na cidade de Weimar, porque a capital estava tomada por protestos. Pessoas nas ruas. No processo revolucionário, a esquerda alemã se dividira e os espartaquistas acusavam os social-democratas de terem mandado assassinar seus líderes, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Fotos. Os espartaquistas eram comunistas que defendiam para a Alemanha uma revolução no modelo soviético. A Constituição de Weimar foi a primeira a reconhecer a igualdade jurídica entre homens e mulheres e entre cônjuges, e ainda estabeleceu inviolabilidade do domicílio e retroatividade da lei penal, função social da propriedade, liberdade de sindicalização, previdência social, seguro-desemprego, proteção e assistência à maternidade, direito à educação dos filhos e direito a bolsas de estudos e gratuidade do material escolar. Essa Constituição foi extremamente inovadora, e nesse particular mais inovadora que a Constituição mexicana. A Constituição mexicana foi uma Constituição pioneira e não influiu na redação da Constituição alemã de 1919. São, portanto, movimentos distintos. A Constituição mexicana influenciou as futuras Constituições latino-americanas e a Constituição alemã abre um caminho, que é um caminho que hoje é seguido por boa parte da humanidade, né, do mundo ocidental até hoje. Clemerson Merlin Cleve, essa jurista especialista em direito constitucional. Ela trata do direito do trabalho, ela reconhece o direito de greve e ela estabelece capítulos novos no documento constitucional. Quer dizer, as constituições até aí eram constituições que procuravam estabelecer um muro entre a sociedade e o Estado. Ou seja, eram constituições que nós chamamos de constituições garantia. Ou seja, organizavam o Estado por um lado e estabeleciam um leque de direitos individuais
que, na verdade, protegiam o cidadão contra o Estado, né? Em 1919, esse tipo de previsão continua contemplada no documento constitucional, mas, ao mesmo tempo, se demanda a ação do Estado para proteger, portanto, não apenas o cidadão, mas o indivíduo, o estudante, portanto, o homem nas relações familiares, tutelar a educação, tutelar também a cultura, portanto, exigindo do Estado direitos fundamentais de outra natureza, não direitos fundamentais que se coloquem como garantia do cidadão contra o Estado, mas direitos fundamentais que se colocam como créditos do cidadão em relação ao Estado. Portanto, o Estado, nesse particular, deve agir para prover esses direitos fundamentais. Portanto, é a primeira Constituição totalmente social e, portanto, a criação do Estado Social aí no continente europeu. E essa Constituição influencia outras Constituições na Europa. E vai influenciar fortemente a Constituição Brasileira de 1934, por exemplo, que, claro, bebeu nas águas da Constituição Mexicana, mas, sobretudo, levou em consideração os avanços que a Constituição de Weimar trazia. A Constituição de 34 trata do direito do trabalho, trata da educação, da cultura, etc., e prevê a criação da Justiça do Trabalho. Foi prevista em 34, foi prevista em 37, foi criada depois em 41, ainda não como órgão integrante do Poder Judiciário, mas como um órgão de tutela dos direitos do trabalhador. Desde os inícios da história do direito do trabalho brasileiro estão muito assentados na Constituição Mexicana de 1917 e na Constituição Alemã de 1919. Essas duas constituições inspiraram depois a Constituição de 1934, que é aquela que pela primeira vez falou em justiça do trabalho. E a fase histórica, naquele período, particularmente da década de 30, foi muito rica na produção de textos legislativos. Muitos direitos trabalhistas surgiram justamente nessa fase, fruto da influência dessas duas constituições. Foi a época do constitucionalismo social, né? E, insisto, no Brasil, muitas leis trabalhistas foram criadas. Tudo isso se consagrou em 1943 com a CLT. A CLT, em princípio, na verdade, isso não foi exatamente isso que aconteceu, mas a comissão para sua redação foi criada pura e simplesmente para consolidar aquilo que já existia num texto único. Reunir todas essas leis esparsas, sintetizá-las num texto único, sem nenhuma atividade criativa. Na verdade, a CLT criou alguns institutos, né? Aquilo que já não se chama nem de consolidação, e sim de código. A CLT, na verdade, é um código de trabalho. E ela, desde aquela época, então, foi influenciada por essas duas raízes históricas. Essa é uma conquista, na verdade, estrangeira. Nós apenas aprendemos isso com o direito comparado. Não é uma criação brasileira. Muito pelo contrário. Célio Horst Waldraff, presidente do TRT Nona Região. Pessoas em cidades. Fonte TV Senado. Década de 20. O mundo respira transformações culturais e econômicas que espantam o fantasma da Primeira Guerra Mundial. Soldados em guerra. Mas estes anos dourados acabam com a queda da Bolsa de Valores em Nova York. Manchete em jornal. Empresas falidas, desemprego em massa, a economia do planeta aperta o cinto. Enquanto isso, o Brasil continua no século XIX. Trabalhadores rurais. O projeto político de modernização do país passava pelo afastamento das oligarquias rurais e estabelecimento da indústria nacional e, portanto, de uma classe trabalhadora. Entre outubro e novembro de 1930, liderados por Getúlio Vargas, revolucionários impedem a posse do candidato eleito, Júlio Prestes, que tinha apoio do presidente Washington Luiz. O golpe de Estado encerra a alternância de oligarquias paulistas e mineiras na presidência da República e entrega o governo ao candidato que perdera a eleição, o próprio Vargas. Manchetes. 2 anos mais tarde, Vargas derrota uma tentativa de reação, a Revolução Constitucionalista, em São Paulo e Mato Grosso, e se consolida no poder.
Em 1934, ele promulgaria a segunda Constituição do período republicano e a primeira a mencionar direitos para os trabalhadores. Na verdade, ela contemporiza a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos. Foram instituídos o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas, o repouso semanal, férias anuais remuneradas, indenização por demissão sem justa causa e reconhecimento de sindicatos e associações profissionais. Foi proibida a diferença de salário para um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Proibido o trabalho para menores de 14 anos e o trabalho noturno para menores de 16. Entre outras medidas, a Constituição reconhece as convenções coletivas, prevê previdência e assistência médica para os trabalhadores, acaba com a restrição para o trabalho de mulheres casadas e institui o descanso antes e após o parto, sem prejuízo de salário e do emprego. Determina ainda concurso público para acesso às carreiras públicas. A Constituição de 34 previu a criação de uma Justiça do Trabalho, mas a implementação dependeria de projeto de lei, processo que levaria 5 anos para ser concluído. Em um ambiente, púlpitos com as constituições brasileiras. Em 1937, novo golpe de Estado prorroga o poder de Vargas, que alegava, por um lado, um suposto plano comunista para tomar o poder, e, por outro, a necessidade de ajustar a estrutura política nacional para a industrialização. Manchetes. Vargas outorga uma nova Constituição, chamada Constituição Polaca, por quem a considera inspirada no fascismo, como seria a Constituição Polonesa de 1935. Trata-se de um mal-entendido histórico. O que os dois textos têm em comum é a previsão do decreto-lei, por meio do qual a Presidência da República pode legislar. Na área trabalhista, a Constituição de 37 mantém os direitos previstos em 34 e os amplia, porém, acaba com o direito de greve, considerando-o incompatível com os interesses da produção, que, na verdade, significavam, entre aspas, interesses do Estado. Carteiras profissionais. Essa ressalva aos direitos dos trabalhadores seria outro ponto em comum com o fascismo, no caso, o fascismo italiano. Registros em livros. Interesses do Estado eram o conceito central da Carta del Lavoro, documento do regime fascista de Benito Mussolini, publicado em 1927 para orientar as relações de trabalho. 10 de novembro de 1937. Tropas cercam o Palácio Monroe, sede do Senado. Brasileiro, portanto, seria a restrição aos interesses da classe trabalhadora. A CLT, que chegaria em 1943, estava ancorada não na Carta del Lavoro, mas sim em documentos e conceitos mais antigos que ela. Fonte, Agência Senado. É uma questão interessante, porque essa Carta del Lavoro fala frequentemente na autorregulação, na participação dos sindicatos e na regulação pelas partes, né? Enquanto que a CLT tinha uma regulação heterônoma, vinda pelo Estado, né? Então, um sistema muito diferente aí de regulação das relações de trabalho. A CLT foi muito mais inspirada na Constituição de Weimar e na Constituição de Querétaro, na Constituição mexicana, e principalmente nas regras já muito ricas que existiam da própria Organização Internacional do Trabalho. A ideia era consolidar no Brasil aquilo que já havia sido, inclusive, ratificado em termos de tratados da OIT para a nossa realidade contemporânea. E isso se espalhou depois sobre a história da CLT, da sua vigência, mesmo até durante a reforma trabalhista e depois dela. Então, essa inspiração do constitucionalismo social, especialmente pelo chamado aspecto protetivo do direito do trabalho. Isso surge com a Constituição alemã de 1919, foi a primeira que usou a expressão proteção do trabalhador.
né? O texto da Constituição alemã diz: os trabalhadores estão sob a especial proteção do Reich, a proteção do Estado alemão daquele tempo. Usou-se essa expressão e ela daí se tornou muito corriqueira na técnica do direito material do trabalho, proteção da parte mais fraca, economicamente falando. E a proposta do direito do trabalho é de reequilibrar esta balança que está economicamente desequilibrada por uma desigualdade jurídica. Então, a desigualdade material é reequilibrar uma desigualdade jurídica. Nesse aspecto compensatório que tem o direito do trabalho para suprir justamente a desigualdade que é causada pela realidade econômica. Passeatas. O Estado Novo, inaugurado em 1937, terminaria em 1945, com um golpe branco em que os comandos militares forçaram Vargas a renunciar pouco mais de um mês antes das eleições que o próprio Vargas convocara. O motivo do golpe seria o temor que os militares sentiam em relação ao queremismo, movimento popular dos que queriam a permanência de Getúlio no poder. Pessoas nas ruas. Getúlio renunciou, mas declarou apoio ao candidato Eurico Gaspar Dutra, que terminou vencendo as eleições contra o candidato apoiado pelos militares, o brigadeiro Eduardo Gomes. Fotos. Coube a Dutra, portanto, o Decreto-Lei 9.797, de 9 de setembro de 1946, que modificou a CLT, extinguindo o Conselho Nacional do Trabalho e criando o Tribunal Superior do Trabalho. Página do decreto. O mesmo decreto converteu os Conselhos Regionais do Trabalho em Tribunais Regionais do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho foi instalado em 23 de setembro de 1946, 5 dias após a promulgação de uma nova Constituição, a quinta da história do país, que integraria a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário. A representação classista foi mantida, seria suprimida somente em 1999, por meio da Emenda Constitucional 24, que alterou a Constituição de 1988. Página da emenda. Os trabalhadores reconquistaram o direito de greve e livre sindicalização, além do repouso semanal remunerado, adicional noturno e direito à participação nos lucros das empresas, tópicos que remontam à Constituição do México. Vargas retorna ao poder em 1950 pelo voto direto e se suicida em 1954. O vice Café Filho concluiu o mandato de Vargas e, em 55, é eleito o presidente Juscelino Kubitschek. Fotos dos presidentes. O país vive relativa normalidade política até a renúncia do sucessor de Juscelino, Jânio Quadros, em 1961, 7 meses depois de tomar posse. O vice João Goulart tem dificuldade para se manter no poder e realizar as reformas que pretendia. O governo, que é também o povo, e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. João Goulart discursa para uma multidão. Militares marcham, entram no Congresso Nacional. Em 1964, um grupo das Forças Armadas do Brasil, pessoas em um jantar, aliou-se a setores da iniciativa privada, políticos brasileiros, parte da sociedade civil. Figuras de destaque do mundo político brasileiro que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos. E, com o apoio do governo norte-americano, políticos se cumprimentam. Derrubaram o presidente João Goulart. Manchete: Jango deixa o Rio. E instituíram uma ditadura militar de 21 anos. Veículo com militares. Fonte: TV Senado. Protestos em ruas. A Constituição de 1967 restringiu o direito de greve e impôs à classe trabalhadora a política que ficou conhecida como arroxo salarial.
A inflação no Brasil foi de 46,27% no ano de 1976, quando foi criado o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Em 79, ela se aceleraria ainda mais e, na década de 1980, chegaria a 82% ao mês. Estas são as raízes e este é o cenário encontrado pelo Tribunal Regional do Trabalho, criado em 1976 como TRT da 9ª Região. Nascido cercado de desafios, o tribunal está prestes a completar 50 anos. Imagens dos presidentes do Brasil no período e de Ulisses Guimarães com a Constituição de 1988. À noite, foto da fachada iluminada do prédio do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com 2 andares. Tela preta. Créditos. Realização: Ascom TRT-PR.